Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Deus e convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33. Farei a leitura de todo o capítulo. A palavra de Deus que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverá. Disse mais o Senhor:
Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus santo e bendito, diante da Tua palavra nós estamos, diante da Tua santa presença nós estamos, rogando, Senhor, rogando a Tua bênção, rogando, Senhor Deus, o discernimento e a sabedoria que vem lá do alto, diretamente de Ti, ó Deus, na mediação do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos entender, Senhor Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, e assim entendendo, ó Deus, possamos Te servir mais e melhor, assim entendendo, ó Deus, possamos buscar cada vez mais a Sua presença, e cada vez mais sermos transformados, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua companhia, pela comunhão contigo, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, fala aos nossos corações, que não sejam as minhas imperfeições, ó Deus, que atrapalhem o ministrar da Tua palavra, nem o incômodo que estou sentindo, ó Deus. É no nome santo e bendito de Jesus, ó Pai amado, que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, eu chamo a atenção da igreja, até fazendo uso do primeiro texto que lemos na liturgia, que sugere claramente um divisor de águas, né? Antes não erais povo, agora sois povo de Deus. E a história de Israel é marcada por um grande divisor de águas, literalmente, né? O povo passou a pé enxuto pelo mar que se abriu. E esse momento do culto é também, podemos assim dizer, um divisor de águas, né? Não que as outras partes não sejam importantes, pelo contrário, até aqui elas nos conduziram, né? Para agora, diante de Deus, ouvirmos a Sua palavra, ouvirmos a Sua voz e a recebê-la e procurar entendê-la e procurar praticá-la e vivê-la em nossas vidas. Então eu peço a tua atenção, peço que você esteja de fato meditando naquilo que lemos e vamos expor a partir de agora. Eu acredito que você experimente também essa mesma situação. Às vezes nós nos acostumamos com os benefícios que boas companhias nos trazem. E só quando esses benefícios cessam é que nós percebemos quão importantes eram aquelas companhias à nossa volta. Esse é um erro que nós cometemos com a frequência que não gostaríamos, né? Mas que praticamos, que deixamos acontecer ao longo dos nossos relacionamentos pessoais. E é um erro que podemos também levar para o nosso relacionamento com Deus. Só que precisamos ter em mente que a companhia de Deus é mais importante que os seus benefícios. A companhia de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus é mais importante que as bênçãos que nós tanto rogamos a Ele mesmo. É muito mais importante que as bênçãos que nós buscamos em nossas vidas. Especialmente aquelas que os nossos olhos podem ver, especialmente aquelas que os nossos olhos podem tocar. Não tenha dúvidas quanto a isso, meus irmãos. Essas bênçãos que nós tanto valorizamos, essas bênçãos que nós tanto desejamos, muitas vezes nos faz empreender nossos maiores esforços, nos faz dedicar a maior porção do nosso tempo, elas são, em geral, passageiras. Elas são circunstanciais. Mas a companhia de Deus, cuja natureza é abençoadora, de onde procede toda a boa dádiva, todo dom perfeito, essa é permanente. Essa nós temos que nos empenhar continuamente para alcançar.
Afinal, irmãos, na prática, sem falsas impressões de nós mesmos, qual é o nosso objetivo na vida? Qual é o objetivo das nossas vidas? Aonde está posto o nosso coração? Onde está o seu tesouro? Seria uma terra que mana leite e mel com todos os seus benefícios e as suas bênçãos? Ou seria simplesmente habitar num local onde Deus habita? A graça do Senhor nos basta? Precisamos fazer essa reflexão com a frequência necessária para que não nos esqueçamos de que não viver na presença de Deus é um risco que todos nós corremos, devido a cada vez maior quantidade das nossas responsabilidades, atividades, que conscientemente ou não temos assumido ao longo das nossas vidas, inclusive na vida religiosa. Sim, inclusive na vida religiosa, pois simplesmente estar aqui não implica necessariamente em viver na presença de Deus. Ainda que as nossas atividades, desde que sejam dignas, obviamente, também sejam uma expressão de obediência e cumprimento das nossas responsabilidades diante de Deus, nós cristãos, nós precisamos tomar tempo consciente e ativamente buscar a Deus. Nós cristãos precisamos tomar tempo consciente e ativamente desfrutar da presença de Deus. Aliás, lugar, condição da qual não deveríamos sair. Nesse texto lido, vemos que, tanto para Moisés como para o povo, a presença de Deus, aqui nesse momento, era mais importante que a tão sonhada terra de Canaã. E a pergunta que naturalmente nos vem à mente é por quê? Já que a própria presença de Deus, no capítulo anterior, quase exterminou esse mesmo povo que agora lamentava a saber que o Senhor não iria com eles. E agora se entristecia, porque Deus não iria com eles. E agora declara que é uma má notícia saber que Deus não os acompanhará. Por que Moisés estava tão preocupado com a possível ausência de Deus na vida do seu povo? O que faz a presença de Deus tão importante na vida do seu povo? O que faz a presença de Deus tão importante na sua vida? Tenho certeza que se eu der um tempo para você pensar, você vai pensar em ao menos 3 respostas. Mas nós vamos meditar aqui em 4 respostas, 4 razões que nos mostram quão importante é a presença de Deus para o seu povo, para nós cristãos, para nós, a igreja do Senhor. A primeira dessas razões, irmãos, é que a companhia de Deus define o sentido da vida. É a companhia de Deus que preenche o sentido da vida. E nos versículos de 7 a 11, nós vemos o compromisso, o comprometimento, a disposição de Moisés em, com frequência, continuamente, buscar a presença de Deus e as suas orientações. A liderança de Moisés estava fundamentada e era encontrada tão somente na presença de Deus. Afinal de contas, muitas respostas precisavam ser dadas. Para onde o povo iria? O que Moisés deveria fazer? Como conduzir aquele povo de dura serviço? O que eles estavam fazendo ali? O que o futuro reservava para eles? São questões que também nos aparecem ao longo de nossas vidas e são questões que somente podem ser respondidas na presença do Senhor. Por mais que o nosso coração enganoso deseje autonomia, deseje independência, a verdade é que todo ser humano precisa de um Senhor em sua vida. Porque assim nós fomos feitos. E quando Deus é o nosso Senhor, a nossa vida ganha a direção certa. Quando Deus é o nosso Senhor, a nossa vida ganha a direção segura que nós tanto ansiamos. Note que Moisés ia à presença de Deus na tenda da congregação
e todo o povo se colocava em pé. E via Moisés se colocar junto de Deus, e ficavam como que esperando a orientação que viria da parte de Deus por intermédio do seu profeta. E isso nos mostra claramente, irmãos, que o sentido de direção, o sentido da própria vida, só é encontrado na presença de Deus. E essa situação não mudou nos dias de hoje. Cristo é quem dá a direção para o seu povo hoje. Todo ser humano precisa confessar a Cristo como seu Senhor, para que possa encontrar o verdadeiro sentido da vida. Nós vimos isso na liturgia, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Viver sem a companhia de Deus é viver confuso, sem saber o sentido da vida. Viver sem a companhia de Deus é como o texto diz no versículo 4, é uma má notícia. Sem a presença de Deus, o que Moisés seria? Talvez um escravo, por ser filho de quem ele era? Ou ainda um chefe de Estado, tirano e ditador, por ter sido criado como filho pela filha de Faraó? Ou ainda, quem sabe, um pastor de ovelhas, literalmente falando? A presença de Deus, irmãos, faz com que Moisés não seja nenhuma dessas três coisas. Porque é a companhia de Deus na vida dele que deu sentido à sua existência. Só há sentido na vida, na presença de Deus. Por isso a presença do Senhor é tão importante. Por isso o versículo 7 diz que Moisés costumava se colocar diante de Deus. Percebam que o sentido da vida, irmãos, é encontrado somente na presença de Deus. Pois temos na comunhão com o Senhor o atendimento de três aspectos essenciais da vida humana: a direção, a adoração e a amizade. Direção nós temos visto. Moisés continuamente buscava a presença e a direção de Deus. Mas nós temos aqui também nesse texto a resposta do Senhor. Nós temos nesse texto o Senhor dando a direção a Moisés, dando a direção ao seu povo. Versículo 1 e 2 dizem: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, enviarei o anjo adiante de ti. O Senhor dá a direção ao seu povo. A adoração, Moisés continuamente reservava esse tempo para adorar a Deus. E fomos criados para isso. E somente cumprimos esse propósito na presença de Deus. E o maravilhoso aqui é ver no versículo 10 que o povo seguia o exemplo do seu líder. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. E nós vemos também na presença de Deus Moisés encontrando a amizade tão necessária para uma vida saudável. A melhor delas, o texto diz que Moisés cultivava com Deus uma amizade inigualável, pois conversava com Deus como qualquer conversa com seu amigo. Esses três aspectos, irmãos, juntos demonstram que Moisés encontrava o sentido da vida, o sentido da sua existência na presença do Senhor, buscando e encontrando em Deus direção, em plena adoração e em uma comunhão única, pessoal, íntima com o Senhor, no cultivo de uma amizade verdadeira. E esses são só alguns aspectos, só alguns privilégios desfrutados pela presença de Deus, na presença de Deus, por todo aquele que em espírito e em verdade o buscar. A companhia de Deus define o sentido da vida, não nos esqueçamos disso. Mas o texto também prossegue e vai nos ensinar que a companhia de Deus produz descanso. Olha o que nos fala o versículo 14. O Senhor responde a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso.
A companhia de Deus é tão importante porque só ela nos dá verdadeiro descanso. E a razão para tamanha falta de descanso na vida das pessoas hoje em dia, a razão para o tamanho cansaço espiritual que se vê na vida das pessoas, a razão para tantos contínuos desabafos que escutamos por aí, assim não dá para viver, é justamente a ausência de Deus na vida das pessoas. Não é à toa que Jesus diz que todo aquele que for até Ele encontrará descanso e alívio para a sua alma. E o contrário é totalmente verdadeiro. Aquele que viver sem a companhia de Deus vai viver cansado e sobrecarregado. Viver sem a companhia de Deus é uma má notícia, que o povo de Deus está agora reconhecendo, está aqui percebendo, e por isso está pranteando, por isso está se colocando diante de Deus, para pedir que Deus não faça isso. E foi essa condição, vidas cansadas, vidas abatidas, vidas sobrecarregadas e sem descanso, que Jesus encontrou quando iniciou seu ministério terreno. Nós vemos lá que ele se compadeceu das pessoas, porque elas estavam exaustas, aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Deus quer tirar o cansaço e a sobrecarga produzida pelo pecado nas nossas vidas. Por isso, a sua companhia é um privilégio para aqueles que a desfrutam. E Deus é a única solução para o nosso problema, que é o pecado. Só Deus pode resolver. Enquanto a prática do pecado produz cansaço, confusão, escravidão e morte, o privilégio da companhia de Deus traz a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. O descanso que tanto as ovelhas de Cristo precisam só pode ser encontrado na presença do Senhor. Dessa forma, a vinda de Cristo foi a maior expressão de amor e de ajuda do nosso Deus à vida do seu povo, salvando, libertando os cativos. E por isso é dito dele: Deus conosco, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, o que Moisés fazia de forma contínua na presença do Senhor era desfrutar de um descanso que somente Deus lhe poderia dar. Se não fosse o Senhor estar ao lado do seu povo, eles teriam perecido em meio às fadigas e ao cansaço impostos pelas batalhas com os inimigos, pela grande jornada ao longo do deserto. Tudo que o ser humano tentar realizar sem a presença de Deus será fadado ao fracasso. E Moisés sabia muito bem disso. Por isso ele busca a presença de Deus para encontrar descanso, renovação das suas forças e seguir lutando e seguir conduzindo o povo. Deus prepara um lugar de descanso para os seus. E é isso que Moisés desfrutava na presença do Senhor, e todos nós também podemos desfrutar quando buscamos em espírito e em verdade. Descanso, irmãos, é o privilégio que todos que estiverem na presença de Deus encontrarão. Uma outra razão que explica por que é tão importante a presença de Deus junto do seu povo, porque tanto precisamos da presença de Deus ao nosso lado, é que a companhia de Deus diferencia o seu povo. Olha os versículos de número 15 e 16. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que existe, irmãos, de tão especial na vida do povo de Deus?
O que existe de tão especial na tua vida? O que é tão especial na tua vida que você não quer perder? A resposta é muito simples. É Deus. Não dá para ser povo de Deus sem a presença de Deus em nós. De forma que a plenitude do Espírito Santo deve ser o alvo prioritário de todo cristão. E essa diferença, irmãos, estabelecida pela presença de Deus, pela companhia de Deus, pela comunhão de Deus conosco, ela tem propósitos. O primeiro deles é que sejamos louvor da glória de Deus. E o segundo é que sejamos bênçãos a todas as famílias da terra. É o chamado de Abraão. Se Deus não estiver presente na vida do seu povo, não há nada que os diferencie dos demais povos. A ausência de Deus nos torna absolutamente iguais a todos os outros povos. E, portanto, não há nada o que oferecer, não há nada que nos diferencie. A razão da existência do povo de Deus é habitar junto do Senhor. Um povo de Deus que vive sem a presença de Deus não faz o menor sentido. Só existe um povo de Deus se existir Deus na vida deste povo. Viver sem a companhia de Deus é viver sem nada para oferecer aos outros povos. É ser tão escravo quanto eles são, é viver sem sentido na vida como eles vivem. Por isso o cristão é aquele que vive no Espírito. Por isso o cristão é aquele que busca constantemente a presença do Senhor. Por isso o cristão é aquele que desfruta de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E tem muito o que oferecer, tem muito o que compartilhar. Por isso, irmãos, não tenhamos dúvidas. Viver sem a companhia de Deus é realmente uma má notícia. É uma péssima notícia. E o povo de Deus, irmãos, ele não foi escolhido pelo Senhor por ter algo de especial, por ser povo numeroso, por ter habilidades naturais destacadas, diferenciadas, ou mesmo por ser rico. Não, pelo contrário. O que fez o povo de Israel ser tão especial foi aquele que habitou entre eles, o próprio Deus. Como vimos pela manhã, somos vaso de barro. E ainda assim o Senhor tem nos usado, nos transformado e nos preparado para toda boa obra. Essa é a grande questão. O que faz pecadores como eles e como nós mesmos serem pessoas transformadas, diferenciadas, especiais? É a habitação de Deus em nós. O texto deixa bem claro ao dizer que somente na presença de Deus, na sua companhia, na sua comunhão, é que nos tornamos separados dos demais povos da terra. Portanto, diferenciados. Somente na companhia, na presença de Deus, é que vivemos uma vida com sentido no serviço e adoração do nosso Deus. O povo de Deus precisa fazer diferença onde vive, sendo sal e luz da terra, denunciando o erro, lutando juntos pela fé evangélica, buscando uma vida santa, fazendo o bem, sendo a boa semente de Deus na sociedade. Portanto, aqueles que se dizem fazer parte do povo de Deus precisam aprender a se distanciar das obras das trevas e transmitir ao mundo aquilo que eles mesmos têm experimentado da parte de Deus. A presença de Deus é o único aspecto que torna o seu povo diferente de tudo à sua volta. Por isso a Igreja de Cristo não precisa e não deve se tornar igual ao mundo para poder atraí-lo. Ela já tem tudo o que precisa para atrair a atenção do mundo. A presença de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus. A santidade é o privilégio daqueles que desfrutam
da presença de Deus. E o texto também nos mostra uma quarta razão pela qual a presença de Deus em nosso meio, a presença de Deus junto ao seu povo é tão importante. A companhia de Deus nos faz experimentar mais da bondade do Senhor, toda a sua bondade. Versículo 19, o Senhor diz a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Imaginem que experiência indescritível foi esta que Moisés teve a chance de experimentar aqui. Provavelmente algo similar ao conhecido do apóstolo Paulo, que foi elevado ao terceiro céu e no paraíso ouviu palavras inefáveis. Moisés teve a chance de experimentar toda a bondade de Deus. E a bondade de Deus, meus irmãos, consiste na demonstração da sua misericórdia. O povo vinha de um pecado terrível e Deus estava ali manifestando, por meio da sua bondade, toda a sua misericórdia. Viver sem a companhia de Deus é realmente muito triste. É uma péssima notícia. E a gente pode notar no texto que nós não temos da parte de Moisés uma descrição daquilo que ele viu. Mas nós temos, na verdade, o registro daquilo que Deus disse que ele veria. E isso é suficiente para nós. E o que Deus disse que ele veria? O que Deus quis que ele aprendesse nessa passagem? Que a misericórdia do Senhor é um ato livre da bondade de Deus. Não há nada que obrigue a Deus a ser misericordioso. Nada pode obrigar Deus a exercer sua misericórdia. O homem não pode forçar a Deus a ser misericordioso. Essa é uma das razões pelas quais o exercício da misericórdia de Deus tanto nos impacta. Porque a misericórdia, por definição, é não dar ao homem aquilo que ele merece. E isso impactou a vida de Moisés, porque o povo, diante de sua idolatria, de fato merecia ser punido. É por isso que, quando Deus passa por Moisés, a reação de Moisés, agora eu chamo a atenção de vocês para o capítulo 34, versículos 6 e 7, a reação de Moisés é proclamar o nome do Senhor por 2 vezes e exaltar os atributos de Deus relacionados a toda a bondade do Senhor. Quando ele diz, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Talvez essa história possa nos ajudar a entender o sentido, o significado da misericórdia. Diz a história que na época de Napoleão, se qualquer um dos seus soldados fosse pego dormindo, quando deveriam estar acordados em vigia, seriam punidos com a morte por enforcamento. Um soldado foi pego nessa condição, dormindo, quando deveria estar a postos, e foi preso e aguardava ser enforcado no dia seguinte para servir de exemplo aos demais. No dia seguinte, Napoleão se dirigiu ao local onde a pena seria executada, e a mãe do rapaz, mãe é mãe, conseguiu driblar a segurança pessoal de Napoleão e se colocou diante do rei e clamou: tem misericórdia do meu filho. Ao que Napoleão respondeu: seu filho não merece misericórdia. E então a mãe insistiu: mas se ele merecesse, não seria misericórdia.
Essa é uma pequena história que nos ajuda a entender o tamanho da bênção de Deus na vida de Moisés, na vida do povo de Israel naquele momento. A misericórdia é um ato livre da bondade de Deus, que Deus exerce a quem Ele quer exercer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus é grande em misericórdia, e elas são a razão de nós, do povo de Deus, não ser consumido merecidamente. Nem Moisés, nem ninguém pode forçar a Deus a exercer sua misericórdia. E isso Moisés aprendeu na presença de Deus. O texto, irmãos, deixa claro que mesmo com as limitações de Moisés, que também são nossas, limitações descritas pela sentença de Deus aqui colocada, nenhum homem verá a minha face e viverá, ainda assim Moisés pôde experimentar aquilo que Deus é em sua essência: bom, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. E esse é um privilégio de todo aquele que desfruta da presença de Deus em espírito e verdade. Perceberam o quão importante é estar na presença de Deus? Perceberam o quão importante é desfrutar da companhia do Senhor? Perceberam o quão importante é tomar um tempo consciente, ativo, para estar diante de Deus em adoração, buscando a sua orientação e o renovar das nossas forças para continuar essa caminhada que Ele mesmo tem nos proposto? É por demais importante, irmãos. Por isso que nós podemos concluir lembrando que a presença de Deus é algo fundamental para a vida do seu povo. Sem a presença de Deus é impossível fazer a diferença necessária na sociedade. A sociedade se perderia completamente se Deus não intervisse na história por meio do seu povo. É isso que estamos vendo e veremos nos próximos domingos, na escola dominical, na experiência de Esther e Mordecai. É a companhia de Deus que traz o descanso ao ser humano. Esse descanso não pode ser alcançado por nós em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. O homem tem sede, tem fome de Deus e, obviamente, somente em Deus pode suprir essas necessidades. Deus habita com o seu povo e é isso que faz com que ele consiga caminhar em santidade, seguir a verdade e brilhar a luz de Cristo. Por isso, irmãos, é muito importante que nós busquemos a plenitude da presença de Deus. Busquemos a plenitude do Espírito Santo do Senhor, porque é somente nessa presença maravilhosa que experimentamos toda a bondade do Senhor. Deus é bom para com o seu povo. Não nos esqueçamos disso e em agradecimento a essa bondade, essa misericórdia, essa presença maravilhosa, transformadora, abençoadora nas nossas vidas, vivamos para o inteiro agrado do nosso Deus. De forma que somos desafiados, então, a todos os dias, todas as semanas, buscar continuamente a presença do Senhor e adorá-lo. Buscar continuamente a presença do Senhor e buscar suas orientações, sua direção, sua companhia. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja falando aos nossos corações, nos transformando e nos preparando para toda boa obra.